entrar na imagem, né? Porque senão depois... Porque tem gente que fica olhando, reparando, para depois ficar dando bronca nos outros, né, Rose? Não Pois vou é, falar o não é nome fácil não, mas não, tem viu? olho azul. Tudo bem com vocês? Na imagem, né? Tudo, nossa senhora, eu botei no YouTube aqui, aí dançou. Ô, Rose, tudo jóia por aqui sim. Mas, menina, quanta notícia esquisita vindo da Prefeitura de Campinas. O que é isso? Passaram a mão em 7 contos. Ô, Rose, 7 milhões, 7 milhões. que é Gente, Zezé, isso? é inacreditável. É inacreditável. Eu li aquilo e falei, não, não estou entendendo direito. Vou repetir a leitura. É Captei de novo, inacreditável. li com a maior atenção, falei, é isso mesmo que falaram que é. Pois é. Conta, Rose, que é demais. Bom, gente, é o seguinte, golpistas passaram a mão em 7 milhões e 400 mil reais dos cofres da Prefeitura de Campinas na última sexta-feira. O que acontece, Zezé? Tem 2 funcionários da Prefeitura de Campinas que são servidores efetivos, que são servidores que liberam o dinheiro do banco para pagamento de contas e transferência de contas normal. Esses 2 funcionários, segundo a informação que eu peguei nos bastidores, eles teriam recebido uma ligação de um funcionário, de uma pessoa se passando por funcionário do Banco do Brasil, que passou para eles as chaves que eles tinham que entrar e liberar para pagamento de boletos para liberar contas. E esses funcionários não questionaram, porque tinha um procedimento que eles tinham que ter pedido uma outra informação e eles não pediram. Mas como essa pessoa tinha muitas informações que só quem estaria ali, que teria acesso a essas informações, a esses procedimentos, poderiam ter, ou seja, uma pessoa de fora jamais teria aquelas informações. Eles entenderam que era um funcionário do banco, passou a senha da prefeitura. E aí, esses golpistas passaram a mão em 7 milhões de reais na sexta-feira. Os funcionários só perceberam que eles tinham sido engambelados no final da tarde, quando eles avisaram a Secretaria de Finanças. Aí correram, foram para a Polícia Civil, denunciaram. Um dos funcionários foi parar no hospital, passou a noite no hospital, o outro só chorava, porque agora eles estão sob suspeita, né? Foi aberta uma investigação, os computadores dos 2 foram apreendidos, a prefeitura está tentando, Zezé, fazer o caminho desse dinheiro, já conseguiu identificar, a prefeitura não, a Polícia Civil, já conseguiu identificar algumas contas em que essa grana foi depositada. Tem umas coisas assim que eu não posso falar aqui, Zezé, mas é assim, é um negócio que você fica desacreditada que aconteceu isso. Do sistema? Simplesmente, aí o que está sendo investigado? 2 pontas, porque eu conversei ontem com o delegado, Oswaldo Dias, ele falou que não podia falar nada sobre a investigação, porque ela está em curso, né? Mas tem 2 coisas que serão investigadas. Primeiro, é a informação que esses golpistas tinham, informações que só quem teria acesso é quem trabalha no banco. Entendeu? Porque senão não teria acesso a procedimentos, a como que faz essa transferência, e também da prefeitura. Então, eles vão investigar 2 pontas, informações privilegiadas dentro do banco e também na prefeitura. E vão ouvir esses 2 funcionários da Prefeitura de Campinas para poder tentar entender por que eles não tomaram conta de todo o procedimento. Agora, Zezé, eu sinceramente estou achando que pelo andar da carruagem, esses servidores realmente foram engambelados. Por quê? Porque se eles quisessem roubar, Zezé, faz muitos anos que eles trabalham na prefeitura. Se eles quisessem roubar, eles não fariam um roubo que horas depois seria descoberto. Você concorda comigo? Uai, concordo, pelo amor de Deus. Porque assim, foi muito estranho, foi muito estranho. Porque eles não iriam fazer parte de... Eu não conheço os servidores, os nomes não foram divulgados, mas assim, porque a gente conhece, a gente que cobre política há muitos anos, a gente sabe que esquema de corrupção, eles tentam fazer esquemas para não deixar rastros, né? E quando você retira 7 milhões de uma conta num dia,
sabendo que aquilo vai ficar um vácuo ali, aquele dinheiro, alguém tem que dizer para onde foi esse dinheiro. Então, não é um esquema de corrupção que a gente está muito acostumado. Então, por isso que eu acho que foi vítima de golpe mesmo, que a prefeitura foi vítima de golpe. De qualquer forma, tem que investigar, porque, gente, 7 milhões de reais não são 700 reais. Você concorda comigo? Deus. Mas, Zezé, olha, é inacreditável. O Estado repassou 12 milhões para o município lá em março para contratação de não sei quantos leitos de UTI. Exatamente. Agora, então, Zezé, o que eu pensei... O que 7 milhões pode fazer? Agora, o que me mostra, né? Mostra a fragilidade. Você concorda comigo? Dessa questão bancária da Prefeitura de Campinas, mostra a fragilidade do Banco do Brasil, né? Em liberar esses pagamentos, em ter essas pessoas terem informações que só a gente de dentro do Banco do Brasil teria, e mostra que qualquer pessoa pode entrar na conta e roubar. Um absurdo, foram 7 milhões de reais. É inacreditável, Zezé, é inacreditável. Nossa. Você não tem nem o que falar, né? Não. Eu tô, sinceramente, Rose, eu tô assim, pasma. Eu não acreditava que isso aí fosse, sabe, que isso fosse rolar. Não acreditava. Porque eu nunca pensei que alguém tivesse coragem de entrar com informações assim que só os funcionários do banco da prefeitura têm para fazer uma trambicagem dessa. E meter a mão em 7 milhões de reais num Ousados, volume né? Ousados, de dinheiro desse. Agora, o que mais me intriga também, Rose, são as pessoas não conseguirem assim, rastrear isso com facilidade. Para saber onde foi. Quer dizer, para o poder público, o que interessa de fato mesmo, é botar a mão, reaver esse dinheiro. Isso eu acho que não vai ser possível, Rose. Então, o prefeito falou que vai entrar na justiça, mas eu falei para ele, mas o funcionário autorizou. Porque se o funcionário passou a senha, mesmo que ele tenha sido enganado, ele passou a senha, né, Zezé? Então, em tese, a operação ela foi legítima, vamos assim dizer, entre aspas, né? De qualquer forma, ele está negociando com o Banco do Brasil e pedindo a devolução do dinheiro. Se não tiver devolução, ele vai entrar na justiça, porque ele disse que alguém tinha informação privilegiada, Zezé, e o banco é que tem que garantir que essas informações não sejam repassadas. Aí ele tem um pouco de razão. Você concorda? Aí ele tem razão. Ele falou, não é possível que alguém liga com informações que só obteria quem trabalha no banco. Então, não tem como. Porque, por exemplo, eu tenho minha conta no banco. Assim, eu imagino que todo mundo que esteja lá no banco, que opere a minha conta, seja idôneo. E não vá querer me dar trambique. Porque eu também cairia nesse golpe, entendeu, Rose? Eu também cairia. Se for uma coisa interna, de dentro do banco, eu acho que aí é muito difícil realmente escapar. Então, mas realmente... eu fico muito preocupada com o restante do dinheiro da prefeitura. Pois é, foi isso que eu falei para o Dário. Falei, prefeito, e aí? Porque, imagina, porque eles passaram a mão em 7 milhões. E se fossem 200 milhões, 300 milhões, sei lá, né? Agora, eu acho que a prefeitura não tem isso nunca depositado, viu, Rose? Acho que a prefeitura não tem, não. Não tem, mas... Bom, mas aí a prefeitura já conseguiu descobrir, por exemplo, aonde que depositou algumas contas que foram depositadas, né? E os sujeitos já fizeram até compra, viu, Zezé? Com esse dinheiro. Fizeram compra? Fizeram até compra com esse dinheiro. Mas olha, olha, a hora que descobrir quem é essa pessoa, eu acho assim, Rose, eu vou mandar você tratar ele, porque é um sociopata. É um louco. Não.
Mas Não, geralmente, você sabe que sociopatas, assim, políticos, gente que tem muito poder, muito sangue frio, tudo tem esse perfil, né? Mais assim, ligado à sociopatia, né? Sabia disso, né? ai, Mas Deus olha, mas eu meu. fiquei chocada. Eu não acreditei, Zezé. Eu realmente não acreditei. Eu falei, aí o prefeito falou assim, nem dormi com essa história. Imagino. Eu falei, tem que Qualquer dormir coisa nós mesmo, vamos falar imagina, para 7 ele é o milhões. responsável mora. Ele vai ter que É, dar os 7 milhões, botar na conta de novo e é, depois ele pega para ele. Ele tem esse dinheiro. O prefeito é bem turbinado, viu, o Rose? Zezé, ele falou assim, eu já vou entrar na justiça logo para depois ninguém me dizer que eu prevariquei. Meu A gente tá risada Deus, para não chorar, Rose. né? Meu Deus do céu, que coisa. Bom, Rose, e ontem também, conforme espera. Bom, a gente fala disso depois, que a gente vai falar da retomada aí a retomada das operações na cidade até as 21 horas, mas a gente, daqui a pouquinho, aí a Bárbara já está com a gente, então Já. vamos falar com a Bárbara sobre CPI, porque, olha, Brasília continua pegando fogo e a Bárbara é a nossa menina de olho em tudo que está rolando naquela terra de ninguém. Oi, Bárbara, bom dia. Tá pegando fogo, né, Zezé? A fogueira de São João tá acesa lá em Brasília. Bom dia para você, para Rose, para quem nos ouve também nessa terça-feira gelada em Campinas, né, gente? Tô me acostumando com esse frio. Tá frio hoje aqui. Ó, tá gelada, mas isso daqui é só uma degustação de amanhã, pelo que eu li por aí, viu? Olha, Amanhã a cobra vai fumar. 7 Zezé, graus aqui em Campinas. deixa, antes da Bárbara falar, eu acho que a Bárbara deveria participar do programa inteiro, porque aí ficaria uma ruiva, uma loira e uma com cabelo, uma morena. Olha aí. Representatividade. É verdade, é verdade. A gente vai ver isso, se a gente consegue roubar a Bárbara pra gente. E assim, uma novinha, uma meia-idade e outra terceira idade. Fica E o Marcão bem. ficaria onde, né? Bom, o Marcão, ele tá enrolando a gente, né, Rose? Você sabe, eu já tô quase desistindo de Marcão, porque tá Deixa difícil. ele ficar em crise se ele ouvir isso, viu? Tadinho. Bom, e aí, Como que tá Bárbara, lá em o que Brasília? você tem de novidades lá daquela terra maluca? Bom, meninas, hoje o depoimento é do deputado Fausto Júnior, ele é do PRTB do Amazonas, é o deputado estadual mais jovem, e ele protocolou uma CPI estadual para investigar todos os problemas que estavam acontecendo no estado. Foram investigados todos os anos, de 2011 a 2020, agora durante a pandemia, para entender por que o Amazonas foi o estado que mais colapsou no Brasil, teve falta de oxigênio, por que o SUS estava menos preparado. E ele foi convocado nessa CPI pelo senador Marcos Rogério do DEM a prestar esclarecimentos, porque um dos imbróglios dessa CPI que ele abriu no estado foi que não houve nenhuma responsabilidade do governo estadual, não houve nenhuma responsabilização. Eles não acusaram o governo estadual de ter cometido nenhum erro. O depoimento começou por volta de 9h30, 9h40, ele fez aqueles 15 minutos iniciais de abertura e agora já está respondendo as perguntas do relator Renan Calheiros. Agora, a agenda na CPI, ela está quente essa semana. O depoimento do Fausto deve ser um dos menos intensos, porque a CPI, o objetivo dos senadores do G7 é continuar pressionando o Palácio do Planalto por conta das denúncias com relação à Covaxin e agora também com outro laboratório que foi acusado de ter tido o mesmo trâmite da Covaxin, que é o laboratório CanSino, de uma outra vacina que estaria sendo negociada por preços abusivos. A gente lembra que, por um pedido do senador Randolph Rodrigues, a CPI vai ser prorrogada por mais 90 dias, as 27 assinaturas já foram colhidas, então o prazo agora pode se estender até outubro, mas segundo os senadores a previsão é que seja até setembro. Isso é ruim para o Palácio do Planalto, porque as investigações podem se aprofundar nessa questão do desvio de recursos, da prevaricação, e a gente vai acompanhar. Quarta-feira, amanhã, quem fala? Carlos Wizard, a gente comentou dele aqui, né? Empresário que é natural de Campinas, estava fora do país, retornou ontem por meio do aeroporto de Viracopos e vai responder sobre o envolvimento dele durante a gestão Pazuello. Vai falar muito sobre o gabinete paralelo, se ele teria financiado
alguma operação obscura ali no Palácio do Planalto. Só que amanhã, dia 30, é um dia também muito pesado para o Palácio do Planalto, porque vários partidos de oposição ao governo vão protocolar aquele super pedido de impeachment. A ideia é que sejam mais de 20 assinaturas para se somar aos 100 pedidos que já estão na mesa do deputado Arthur Lira. O objetivo é aproveitar esse gancho da Covaxin para protocolar esse mega pedido. Quinta-feira, quem fala na CPI, Francisco Maximiano, ele que é um dos operadores da empresa Precisa Medicamentos, que está totalmente relacionado a esse esquema da Covaxin, que teria feito essa ponte entre a negociação brasileira com a indiana e teria usado toda uma empresa de fachada, um valor superfaturado e teria se beneficiado nesse acordo. Ele vai prestar depoimento na quinta-feira. Ele também já deveria ter falado à CPI, mas estava cumprindo quarentena porque estava na Índia. E sexta-feira a agenda ainda está em aberto. O senador Omar Aziz concedeu uma entrevista hoje a alguns veículos de imprensa, falando que eles estão com alguns nomes em mente. Agora, essa semana, eles votam alguns requerimentos importantes também. Eles querem informações do ministro Marcelo Queiroga sobre o bloqueio do servidor Luiz Ricardo Miranda, do Sistema da Saúde. Ele que prestou depoimento na última sexta-feira e ajudou a gente entender um pouco desses esquemas da Covaxin, denunciou, inclusive, o presidente da República. Ele não está conseguindo acessar o sistema do Ministério da Saúde e está entendendo que isso seria uma retaliação ao que ele disse no Senado. Então, os senadores também vão votar esse pedido ao ministro Marcelo Queiroga para que ele explique por que o servidor perdeu os direitos de operar ali. Uma semana que promete também ser forte para o Palácio do Planalto, principalmente quarta e quinta-feira, que tem nomes diretamente ligados ao Ministério da Saúde. Então, na quarta é o Wizard, na quinta? É o Maximiano, Francisco Maximiano, que é um dos donos da Precisa Medicamentos. Da Global, tem um braço a Global. Ô, Bárbara, existe a possibilidade do Ricardo Barros também e depois a CPI. Essa sexta-feira, será que já estaria sendo reservada para o depoimento do Ricardo Barros, que, no caso, é o líder do governo na Câmara, ex-ministro da Saúde, e que teria pressionado para a compra da Covaxin, inclusive colocando emendas num projeto de lei que foi votado e que favoreceu diretamente a Covaxin, já tendo tido relações com a Global em outros momentos, quando ele era ministro do Temer, quando a Global vendeu e não entregou produtos do valor de 20 milhões. Qual que é essa, você acha que é essa possibilidade aí? O requerimento vai ser... né? Ele falou que vai, se ele for chamado, ele vai à CPI. O requerimento vai ser votado amanhã, Zezé. A previsão é que hoje fosse votado esse requerimento, mas assim que a sessão foi aberta, o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI, já avisou que vai votar amanhã todos os requerimentos, inclusive para que o deputado Ricardo Barros compareça à CPI. Ele sendo aprovado, esse requerimento sendo aprovado, pode ser que a convocação venha na sexta-feira e a gente vai ter uma sexta-feira agitada. Pois é, agora a informação que eu vi é que a CPI vai tentar jogar esse depoimento dele lá para frente. Por quê? Porque o pessoal quer que ele sangre bastante, porque ele ontem, o Ricardo Barros, teria dito, Zezé, que ele já estaria em contato com o Omar Aziz para poder pedir para ir falar, porque ele pretende ir lá resolver esse problema, porque ele quer tirar isso da frente dele. Mas o Omar Aziz desmentiu, falou assim, não, eu não conversei com ele. E nos bastidores, o que tem se falado, Bárbara e Zezé, é que vão deixar bem para frente, para a semana que vem ou na outra, justamente para não resolver a vida dele tão fácil assim, não. Vai ser um pouquinho, ele vai ficar sangrando aí por uns dias para poder poder trazer, né, à tona toda essa investigação. Ontem, ele disse que ele não tem medo, Zezé, onde teve uma reunião com os deputados e com uma ministra da Casa Civil, e acabou sendo que ele usou o tempo dessa reunião para definir pauta para ele poder se defender. E ele disse que ele sabe se defender e que ele não tem medo nenhum. Só que agora, hoje, a Folha, não sei se vocês viram, trouxe uma matéria
mostrando que um advogado, que inclusive foi sócio do genro do Ricardo Barros, foi um sujeito que participou da reunião, né, daquela outra vacina, como chama, não é a Cancino. É o laboratório. É o laboratório Cancino, e que estaria envolvido. Então, assim, Zezé, por mais que o Ricardo Barros diga que ele sabe se defender, ele está o nome dele está em todas no Ministério da Saúde. Todo mundo fala que ele continua tão influente quanto ele era na época que ele foi ministro da Saúde no governo Temer. Eu acho que o que a gente precisa saber, Zezé, de fato, é se o Luiz Miranda gravou a conversa com o Bolsonaro. Eu acho que essa é a chave, sabe? Para a gente poder... Eu acho que isso eles não vão revelar tão cedo. Não, tanto que o irmão do Luiz Miranda está sendo previsto um novo depoimento, dessa vez privado, né? Um depoimento privado, para ele poder falar mais. Agora, o que ele poderia trazer de novo, né, Zezé? Será que vai entregar a gravação? Então, eu acho que, assim, dentre as coisas que... Eu acho que a gravação é uma das coisas que certamente eles vão inquiri-lo acerca disso. E também ele chegou a jogar outras suspeitas no ar, tipo outras negociatas que estariam rolando dentro do Ministério. Aí eu acho que esse vai ser um assunto também. Rose, eu acho que é legal a gente... comentar que o Luiz Miranda, ele é um deputado que ele também está aproveitando desse momento para se promover, né? Porque ele não era um deputado tão conhecido. E aí ontem, numa avaliação feita pelos senadores, eu conversei com uma assessora que é do Senado e ela comentou que o Ricardo Barros é aquele exemplo, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Porque desde sexta-feira ele deu entrevista para vários veículos. E em cada um ele trouxe um ponto a mais do que ele falou na sexta, que já foi bem grave. Então, esse discurso também, será que ele tem o áudio? Ele não confirma. O Centrão está com medo desse áudio, por isso que também Ricardo Barros não está se pronunciando oficialmente muito forte contra. Um pedido de cassação estava sendo até avaliado contra o deputado e não houve nenhum pedido justamente por conta desse medo. Mas a gente tem que tomar cuidado e os senadores estão bem espertos com isso, porque nem tudo que o deputado Luiz Miranda fala pode ser colocado a ferro e fogo, porque ele também está se aproveitando dessa situação, né? Sem dúvida, né? Está sendo um momento de glória do Luiz Miranda, porque ele sempre foi... Qual que é a história desse cara? Um cara que morava nos Estados Unidos, que se fez nos Estados Unidos, de repente resolveu vir aqui para o Brasil, se candidatar a deputado, com um discurso que você fica rico se você se empenhar. Teve uma série de problemas aí com a justiça, né? Ele é acusado de golpe mesmo, de estelionato, golpe, né? Do esquema de pirâmide. Mas, assim, o que a gente não pode esquecer é que esse cara, até a semana retrasada, era de dentro lá do bolsonarismo, né? Ele, com toda essa capivara, ele era um queridinho. Tão queridinho que o presidente da República abriu a porta da casa dele para receber o deputado e o irmão. Então, tamanha proximidade que tinha. O Centrão, a gente sabe que é um rolo só. E se esse cara, sendo presente nesse meio, abriu bem o ouvido, ele pode ter muita coisa para contar. Ou realmente pode estar blefando. Sobre o lance da gravação, eu acho que ninguém tem certeza mesmo, gente, porque o Bolsonaro, se tivesse certeza que ele não foi gravado, ele já tinha se pronunciado. O cara, e dito, eu não falei nada disso, não tem nada disso, e coisa e tal. No entanto, ele não fez isso. Né? O Ricardo Barros... O Onyx está caladinho desde aquela sexta-feira que ele apareceu para botar o cara no lugar dele, para falar mal do Luiz Miranda, falar que ia processá-lo. E o que a gente sente é que o comportamento dessa tropa de choque aí do governo, em relação a esse caso, é completamente diferente do que qualquer outro caso. Então, o medo decorre disso mesmo. Ele pode, eu acho que os senadores
da CPI, Zezé, estão ainda perdidos sobre qual estratégia, eles estão perdidos e divididos sobre qual estratégia tomar, enquanto parte desses senadores governistas acham que a saída é continuar buscando a capivara do Luiz Miranda e tentar desacreditá-lo, outra parte diz, nós não sabemos até onde foi essa conversa, se tem gravação, e se a gente atacar, ele pode vir para cima e trazer ainda mais problemas para o presidente. O que eu acho, Zezé, é que, de qualquer forma, o Bolsonaro está acuado. Assim, é isso que você falou, ele está tão acuado, porque a gente sabe que o Bolsonaro, qual é o estilo do Bolsonaro de agir? Ele ataca, ele sempre ataca, né? Ele ataca, ele cria inimigos, adversários, e ele não atacou, tanto que no sábado, lá em Santa Catarina, ele atacou no Rio Grande do Sul, Chapecó, ele atacou, na verdade, os integrantes da CPI e poupou o deputado que tinha denunciado. Por quê? Porque ele está acuado, ele não tem certeza que não tem a gravação. Eu não tenho dúvidas, Zezé, que esse Bolsonaro não falou. Por quê? Porque ele fala demais. E ele deve ter falado. Agora, o problema agora é saber se ele foi pego ou não com a boca na botija. Na verdade, é isso. Então, porque toda a discussão, ela se resume no seguinte, ele recebeu uma denúncia, se ele tiver gravado, sabia quem que estava no rolo e ele não fez nada. Esse é o crime dele. Tanto que ontem ele veio com aquela história que a gente até já falou aqui, e, porque eu não sou obrigado a saber de tudo. Não, não é obrigado a saber de tudo. Mas por isso que ele foi informado, né? O senhor sabe, né? Aí é crime. Aí o senhor se enrolou. Gente, é isso. Bom, mas é isso, meninas. Bárbara, a gente vai conversar aí, vamos ver se a gente consegue te trazer aqui para ficar mais tempo. Isso daqui é muito curto, não dá. Passa muito rápido. Não, tem outros assuntos aí. Pode deixar, a gente combina. Pode deixar. Vou só aproveitar. Oi? Vou só aproveitar para falar último assunto. Eu acho que é legal esse ponto que vocês tocaram, porque agora o Bolsonaro está acuado também. Se ele entrega o Ricardo Barros, ele também se opõe ao Centrão. E não é positivo para ele ficar contrário ao maior grupo de apoio que ele tem, que está segurando o impeachment até agora, né? Vamos ver, meninas, o que pode ser essa semana. Obrigada mais uma vez, viu? Bom trabalho. Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Até mais. Tchau. Bom, gente, nós vamos para um intervalo, porque a gente tem entrevista daqui a pouquinho. Vamos lá, Leandro? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Mãe, fica tranquila, é só um churrasquinho ao ar livre. Fala, pai, é só uma cervejinha com a turma do colégio. Amor, é só uma visita rápida com as amigas. E é só dar mole que o vírus se aproveita. As UTIs em Campinas continuam lotadas. A vacina está chegando, mas não é hora de relaxar. É hora de redobrar os cuidados. Usar máscara e vacinar. Faça o que é certo. Prefeitura de Campinas. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito.
Pelo corredor Dom Pedro, o motorista encontra pontos de lentidão na rodovia Dom Pedro por conta de obras. São boas as condições no anel viário Magalhães Teixeira, também pela Zeferino Vaz, sem dificuldades. Concorda que devemos evitar os ultraprocessados? Baixe o Guia Alimentar contra a População Brasileira em guiaalimentar.org.br. Uma iniciativa IDEC. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Mais 20 unidades do Poupa Tempo serão instaladas em cidades da região metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Desde o início do plano de expansão anunciado em agosto de 2020, 70 postos foram criados. Entre os municípios beneficiados estão Batatais, Capivari, Ibiúna, Itupeva, Orlândia, Pitangueiras, São Joaquim da Barra, Vargem Grande do Sul, Várzea Paulista e Vinhedo. Os novos postos do Poupa Tempo começam a operar oferecendo mais de 130 serviços à população, entre os quais os serviços do Detran São Paulo, do Instituto de Identificação, do Ministério Público, da Secretaria Estadual da Educação e das prefeituras. Juntas, as 20 unidades irão realizar mais de 3.000 atendimentos por dia. O investimento do Estado nos projetos vai ser de R$3 milhões. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, e nós estamos de volta. Nós vamos falar agora com o presidente da INDEC, o Ayrton... eu esqueci o sobrenome do Ayrton. Oh, meu Deus do céu. Ayrton Camargo e Silva. Eu sabia que era um sobrenome chique, assim, porque... assim, composto. É pomposo esse sobrenome. Mas bom dia, Ayrton. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui no Bastidores do Poder na Band. Prazer é nosso. Rose? Olá, Ayrton, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu já estava querendo falar contigo desde o começo, né? Desde o início da gestão, mas aí ele teve que se inteirar lá dos problemas. Bom, eu vou começar com uma coisa mas que é a gente já falou com o Ayrton aqui, não falou? Não. Eu e o Marcão? Tivemos sim. Você e o Marcão, porque eu não. Eu acho que eu faltei, isso, eu tô dando golpe? Então sim. Tá bom. Ayrton, eu vou começar com uma coisa que incomoda muito o campineiro, que é essa questão dos ônibus. A gente tem recebido muitas reclamações de retirada de veículos, principalmente quando nós temos aí a ampliação do horário do toque de recolher. E eles têm dito que tem esperado 1, 2 horas para poder estar, para poder conseguir pegar um ônibus. E essa é uma questão, né? Menos ônibus nas linhas. E a segunda questão é que nem eu, nem a Zezé e nem os usuários de ônibus entendem por que você não pega a bendita do coronavírus nas linhas de ônibus. Todo mundo fala, não, lá é menos perigoso do que uma festa. Qual que é a diferença? Bom, obrigado pela pergunta, porque é um tema que, de fato, sempre incomoda as pessoas, né? A gente que está aqui no órgão gestor, a gente acaba tendo uma visão conjunta de rede, né? E qual o quadro que nós encontramos quando chegamos aqui? Nós encontramos uma redução do número de passageiros. De fato, o sistema, antes da pandemia, trabalhava com um horizonte de 560 mil passageiros dia. Com a pandemia, a gente chegou a um nível muito baixo de 180 mil. Foi o nível mais baixo que a gente teve quando teve fechamento de comércio, etc. e tal. E aí, eu particularmente me encontrei com esse paradoxo. Quer dizer, por que um sistema que reduz a demanda por conta da pandemia, ainda assim tem picos, né, de ocupação em alguns horários? Então, esse foi o primeiro desafio que a gente teve. E aí a gente descobriu que existiam muitas linhas que não tinham sua reprogramação. O que é reprogramação? É você conhecer qual é o horário de pico que aquela linha tem. Em geral, o horário de pico ele é muito definido na manhã e na tarde, né? Você tem o horário de pico, começa às vezes, dependendo da linha, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e vai até 7h30, algumas até às 8. Então, é o horário onde todo mundo sai de casa, vai para a escola, vai para o trabalho. Isso se repete no final da tarde. Então,
são esses horários de pico que definem qual é a frota que você tem que ter para garantir um nível de ocupação que não tenha o risco de aglomeração e desconforto, né? Só que por mais que você programe a linha num padrão de conforto que se deseja, você não tem total governabilidade sobre a linha, porque a linha não tem uma pista exclusiva para ela rodar. Então, qualquer caminhão que quebra, qualquer pessoa que faz um embarque e desembarque mais retardado, que leve mais tempo, qualquer obra na via quebra totalmente a programação da linha, ou seja, impede que aqueles intervalos de projeto sejam mantidos. Então, nas cidades que não têm faixa exclusiva, sobretudo nas áreas centrais, esse problema do desrespeito à manutenção dos intervalos é crônico. Em Campinas não é diferente. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem 4.000 quilômetros de sistema viário na cidade, né? Desses 4.000 quilômetros, apenas em 19 quilômetros a gente tem faixa exclusiva. Ou seja, em apenas 19 o ônibus não compete com outros veículos para manter os seus intervalos, Rose. Então, eu diria que o primeiro ataque ao problema de evitar aglomeração é conseguir que a gente tenha intervalos regulares entre cada ônibus, sobretudo no horário do pico. E isso passa necessariamente por faixa exclusiva. Então, isso é um estudo que a gente está fazendo para até o final do ano a gente implantar mais faixas exclusivas para o ônibus não ter que disputar o uso da via com outros veículos e, com isso, garantir minimamente o respeito. Você tem ideia de quanto você vai aumentar em faixas exclusivas? Você imagina chegar até quanto? Então, a gente está implantando, você também não pode sair por aí implantando em tudo que é via. Então, nós começamos a analisar as avenidas que têm 3 faixas hoje de rolamento e em uma delas, onde tiver linhas de ônibus com mais do que 20 ônibus hora sentido, a gente vai implantar, sim, a faixa exclusiva, porque o que significa 20 ônibus numa hora? Significa um intervalo de 3 minutos entre os ônibus. Então, a gente está estudando aqui, as primeiras que a gente estudou, na Moraes Salles, na Senador Saraiva, e na Júlio de Mesquita, e na General Osório. Então, esse é o primeiro conjunto de vias que estamos estudando, são vias que têm 3 faixas de rolamento, e não teria problema de tornar uma delas dedicada aos ônibus. Mas, mesmo assim, essa faixa exclusiva é no horário de pico, porque é no horário de pico que eu tenho mais uso dessas linhas e é no horário de pico que eu tenho que fazer de tudo para manter os intervalos entre as viagens. Horário de pico é das 6 às 10 da manhã e das 5 às 19? Em geral é isso. A gente tem situações, dependendo da configuração urbana do bairro que ela atende, esse horário de pico pode se antecipar um pouquinho, como falei, pode começar às 5h30 da manhã, por volta de 5h40, e pode ser mais curto, às vezes ele não vai até 10 horas, ele vai até um pouco antes das 8. Então, a gente tem, assim, estamos começando a fazer essa horário de pico de linha por linha, para a gente poder fazer a atualização dessa programação de frota para isso. Então, Rose, foi esse paradoxo que a gente encontrou aqui em Campinas, quer dizer, um sistema que no atacado perdeu demanda, mas que no hora pico ainda continuava a ter aglomerações indevidas. Então, o que nós começamos a fazer desde fim de fevereiro foi analisar linha por linha e fazer essa reprogramação de frota ou de horários. Para você ter uma ideia, no meio desse percurso que a gente estava, que eu chamo de retomada aí da governabilidade, né, sobre a operação, a gente teve essas fases ou de fechamento total do comércio, ou o toque de recolher começa às 7, começa às 8, começa às 9, né? Ou o shopping center abre, ou o shopping center não abre. Então, a cada mudança disso, você tem impacto no horário de pico. Então, por exemplo, agora que a gente teve o fechamento às 19 horas, a gente teve linha que o horário de pico da tarde começou às 16 horas. Né? Todo mundo passou a sair mais cedo do seu emprego. Agora, isso foi uma situação nova e a INDEC não tinha uma tabela horária para um horário de pico que começa às 16. Então, assim, a gente foi trocando a turbina com o avião em pleno voo, né? Então, isso explica um pouco por que, em algumas situações, a gente ainda manteve alguns horários inadequados, né? Então, eu acredito um pouco isso. A gente estava com uma programação de frota desatualizada, esse é um fator. A gente teve essas mudanças dos fatores aí de entrada, de saída que a gente teve que aprender,
e a gente tem o trânsito, né? O congestionamento nas avenidas que desmonta qualquer programação horária, por melhor que ela seja feita, né? Bom, Ayrton, então, você acredita que até o fim do ano essa nova distribuição aí calcada nas faixas exclusivas já vai estar implantada aqui em Campinas? Isso, a gente está com essa programação de até o final do ano, até um pouco antes, porque eu botei como meta aqui a gente chegar em novembro, né? Porque em dezembro tem as festas, o comércio fica um pouco mais ativado, né? A gente espera que a pandemia já tenha normalizado um pouco o aumento da vacinação. Então, eu particularmente não gosto de ter obra assim, já nas franjas de dezembro, final de novembro. Então, a gente botou uma meta aqui para novembro, a gente ter essas 4 faixas, todas elas consolidadas, né? Isso significa, na medida do possível, melhorar o piso de rolamento, acertar a geometria, botar a sinalização horizontal, são aquelas marcas de piso, botar a sinalização vertical indicativa, que ali é faixa exclusiva. Então, estamos trabalhando com isso sim, Zezé. Tá, aí, uma vez feito isso, qual que é a expectativa da INDEC, por exemplo, em relação a tempo, a superlotação? Isso daí deve cair quanto, assim? Só com essas medidas de faixa exclusiva, digo. A gente não vai esperar até novembro para imaginar que a faixa exclusiva vai diminuir a superlotação. Quer dizer, hoje, nós implantamos, de março para cá, quando chegamos, nós implantamos 13 pontos de observação fixa na cidade, onde passam praticamente esses pontos, a gente chega a quase 90% de todas as linhas do sistema. Nós temos aí aproximadamente, vou arredondar o número, nós temos pouco mais de 180 linhas na cidade de ônibus, né? Então, desse total, esses 13 pontos, eles foram colocados em pontos estratégicos. Nós temos os nossos agentes que acompanham essa ocupação dos ônibus. E eles têm a programação, eles sabem qual é o intervalo que cada linha deve ter nesse pico. E outra coisa que nós adotamos aqui foi o ônibus reserva, que também não tinha. O sistema não tinha um ônibus reserva. O que é o ônibus reserva? É um ônibus que fica de prontidão para entrar na linha, na operação no horário do pico, caso seja constatado uma ocupação, uma ocupação não prevista, uma lotação acima daquilo que foi planejado, que pode acontecer, por exemplo, um ônibus que quebra, né? O ônibus não consegue manter aquele intervalo. Então, o ônibus de prontidão é justamente para ele atuar, para evitar que ou essa quebra ou essa superlotação em algum ponto comprometa passageiros que queiram entrar nos outros trechos, né? Isso tem se mostrado bastante eficaz. A gente via que tinha problemas assim, operacionais que não eram monitorados diariamente. Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz, né, foi levar diretores, foi levar gerentes, foi levar analistas, todo mundo foi lá para a rua no horário de pico, né? Gente que ficava no escritório, que não estava muito acostumado com isso, foi comigo lá para a rua. Por isso que a gente chamou Operação Pé na Calçada, né? Passamos a cronometrar o tempo de parada do ônibus em cada ponto para ver a diferença que tinha entre o mundo real e o mundo do planejamento, né? Enfim, o sistema de ônibus é uma coisa viva, que tem muitas interfaces externas a ele, e que se você não estiver atento ali monitorando e, ao mesmo tempo, não tiver a estratégia de correção, você causa essa anormalidade onde, para o cidadão, a lotação é o problema mais visível. Ok. Ayrton, posso, Zezé? Você vai falar de sistema operacional ou posso mudar de assunto? Posso? Pode mudar. Em relação à questão do subsídio, a gente tem também aí uma demanda dos empresários que dizem que, em função justamente dessa menor demanda, eles têm tido prejuízos. E a prefeitura hoje, eu acho que vocês pagam 60 milhões por ano, né? E há uma demanda aí de aumento. Eu estou achando que já há uma perspectiva de que vocês vão ampliar esse subsídio esse ano. Existe essa perspectiva de aumento? Como que vocês estão trabalhando essa questão do subsídio, o subsídio e do custo do transporte? Desculpa, eu não ouvi, Rose, direito. E esse custo do transporte? Porque cada vez mais o custo do transporte público está encarecido, né? E a tarifa, ela não é suficiente, pelo menos, para poder custear tudo isso. Como que você prevê na verdade,
Pode falar, Zezé. Mas eu queria incluir nessa tua pergunta. A gente está tendo uma situação em Paulínia em que a prefeitura está sendo acionada pelo Ministério Público, porque embora tenha diminuído o número de passageiros, o subsídio lá pago às empresas de ônibus para cobrir as gratuidades continuou sendo o mesmo. Então o Ministério Público está dizendo, escuta, mas como que diminuiu o movimento e vocês estão pagando a mesma coisa para cobrir gratuidade? Aqui em Campinas é a mesma coisa. Não se subsidia o transporte, mas paga-se uma compensação pelas gratuidades, né? O que vocês estão pensando em fazer em relação a esse dinheiro que vai para as empresas de ônibus? Vocês vão transformar isso num subsídio para cobrir a passagem como um todo, porque o Ministério Público provavelmente vai vir com essa demanda aqui para cima de vocês. Que a Prefeitura está pensando nesse sentido? A lógica dos subsídios é um subsídio aprovado em lei anualmente, né? Já se prevê aquele montante onde os recursos de toda a população ajudam a cobrir uma diferença do custo operacional para evitar que esse custo seja integralmente repassado às tarifas. Porque se a responsabilidade pelo ressarcimento do custo ficar com o passageiro, aquela tarifa hoje praticada seria inviável nos bolsos da população mais carente. Então, o subsídio ele entra justamente para aliviar essa diferença. Agora, você tocou num assunto muito importante, que é um assunto meio tabu aí no setor de transporte, que é a questão das gratuidades, né? A gente tem no Brasil aí uma tradição das cidades aprovarem projetos de lei isentando algumas categorias, que muitas delas de fato são frágeis, né, de pagar a tarifa. Agora, as leis são aprovadas dando essa excepcionalidade a essas categorias, mas essa lei não prevê que ao retirar esse percentual de pagantes do sistema, da onde venha esse dinheiro, né? Porque toda a lógica da tarifa, ela é construída a partir do número que o sistema carrega, em média. Eu falei para vocês que antes da pandemia a gente estava aí na ordem de 560 mil passageiros dia. Então, é uma conta assim que você pega todos os custos, pega salário, pega depreciação de garagem, de veículo, pega lubrificantes, pega o diesel, pega pneu. Tudo isso você tem esses valores, as planilhas tarifárias, elas são construídas a partir de toda uma metodologia de mensuração desses itens, né, que são os preços públicos, e aí você divide pela demanda e você vai chegar na fração ideal que ressarce o sistema. Quando essa fração é mais alta e poderia excluir segmentos mais frágeis do transporte, é aí que entra o subsídio. O subsídio ele tem um viés social muito importante, mas o subsídio ele é distribuído equitativamente a todos os passageiros por conta de uma tarifa mais barata. Quando você tira um segmento dessa montante de usuários e dando a eles a gratuidade, você começa a abrir um rombo, porque você está tirando o quê? 5%, 3%, às vezes 10% do que seriam os pagantes que passam a não pagar mais. Então, isso pressiona o restante dos pagantes a assumir parte dos custos que esse segmento não contribui mais. Então, a questão, isso é um tabu. Assim, eu acompanho as atividades do Fórum Nacional de Secretários de Transporte, há muitos anos que eu acompanho as discussões, já há mais de 20 anos, e entra gestão, sai gestão. Isso tem sido uma tônica nas cidades brasileiras. Há um favorecimento de categorias de cidadãos que são, de fato, fragilizadas, mas você não fecha o equacionamento econômico de retirar essas categorias do total de pagantes, né? Pressionando, então, a questão do subsídio. O ideal seria que a cada categoria que viesse a usufruir da gratuidade, o sistema recebesse o equivalente em recursos dessa categoria que deixou de pagar o sistema. E você acha que até o final do ano a gente tem um aumento desse subsídio atual hoje que Campinas... Não, esse valor que foi proposto no final do ano, ele está sendo administrado, em princípio, o sistema está equilibrado por conta dele. Então, a gente está trabalhando com a manutenção desse valor. Essa é uma política mais tocada pela Secretaria dos Transportes, né? A INDEC, ela oferece mais o apoio técnico para a Secretaria. Okay.
Mas essa discussão se dá mais no seio da secretaria. Tá, Zezé, eu vou incluir uma pergunta aqui de um ouvinte, o Alessandro, ele faz 2 perguntas para o presidente da INDEC. Ele quer saber por que o táxi não pode mais andar na via do BRT, porque, segundo ele, o táxi é um transporte público individual de passageiros. E a outra pergunta é o seguinte, o que a INDEC vai fazer com o dinheiro que foi pago pelos permissionários, que deu pouco mais de 1 milhão, e que estava bloqueado numa conta aí da INDEC. E esse dinheiro, segundo ele, seria utilizado, deixa eu só ver aqui, espera um pouquinho, para melhorar os pontos de táxis. Bom, primeira questão, né? A faixa exclusiva, como falei no começo, ela é um instrumento fundamental para que a gente dê um bom desempenho operacional para os ônibus. Eu sempre tenho destacado a coragem que Campinas teve em implantar 38 quilômetros de canaletas exclusivas da melhor qualidade do ponto de vista físico para dar esse diferencial para a operação dos ônibus justamente nas regiões que passam por maior adensamento e são regiões mais populares da cidade, que é a nossa região sul. Então, não é simples você fazer essa cirurgia urbana e você privilegiar o desempenho operacional do transporte coletivo. Então, na minha concepção, a faixa exclusiva é justamente para sanar esses problemas que eu citei no começo. Claro que a disponibilidade desse viário acaba despertando o interesse de outras categorias de transporte. Eu já acompanhei em outras cidades, existe pressão para entrar caminhão de lixo, ambulância, carro de polícia, bombeiro, táxi, carros de aplicativo, quer dizer, tem toda uma categoria de veículos que são muito importantes para o desempenho da cidade, mas que passam a pressionar a sua circulação no sistema viário. Então, o risco que a gente tem é que se todas essas categorias, com todas as suas justificativas, passarem a operar na canaleta exclusiva do ônibus, o ônibus deixa de ter, de novo, essa via preferencial. Então, esse é um debate muito importante que a gente tem que ter com a sociedade, mas eu, pessoalmente, como técnico, sempre defendi que as faixas exclusivas devam priorizar, sim, o desempenho operacional dos ônibus, que, no mais das vezes, ficam travados do restante do trânsito e não conseguem ter um bom desempenho por conta de não ter um viário para chamar de seu. E em relação ao dinheiro que foi recebido? Então, em relação a esse valor que estaria vinculado à questão de ponto de ônibus, eu vou ser muito sincero, eu desconheço esse tema, eu precisaria estudar aqui com detalhes, e, pelo menos nessa gestão ainda não chegou a mim e eu não tenho condições agora de responder objetivamente sem conhecer a matéria. Tá, depois aí alguém da assessoria responde, a gente passa para o ouvinte. Exato. Em relação a essa questão dos trens e a vinda, né, de fato, do trem para Campinas, a gente sempre brinca que nós vamos ficar velhinhas e a gente não vai ver isso concretizado. Eu já estou, né, moça? Não é que vamos ficar, minha filha? Eu já estou. O que a gente tem aí, então, de fato, vamos ter mesmo, não teremos? Vamos ter o trem intercidades, é o metropolitano? O que nós teremos e quais são as suas expectativas? Da outra vez eu até brinquei com você, Rose, falei, como você é muito jovem, você não teve oportunidade de andar no trem húngaro, né, que vinha da Estação da Luz até a nossa estação. Eu estudava aqui, morava, ia para São Paulo, eu fui usuário do trem húngaro, sim, era um trem que só parava em Jundiaí, tinha ar-condicionado, e ele fazia o tempo de percurso São Paulo-Campinas em 10 minutos a menos do que os ônibus rodoviários, isso há 30 anos atrás, né? Então, eu tenho muitas saudades assim, de chegar em Campinas sempre na hora certa e vice-versa, e lá da Estação da Luz pegar o metrô. Então, nós tivemos essa qualidade de vida aqui na articulação das duas metrópoles, né? E, felizmente, a gente, como campineiro, vê com muita alegria que o governo do estado recolocou o tema do trem, chamado agora de intercidades, na pauta. Então, o secretário Baldi, o secretário dos Transportes Metropolitanos, esteve conosco, nós estivemos com ele em São Paulo, junto com o secretário Vinícius aqui, até por determinação do prefeito Dário, para deixar muito claro que Campinas quer o trem. Nós temos a estação aqui, temos o pátio ferroviário que pertence à União, mas que está sob gestão da Prefeitura de Campinas, e nós fomos lá para deixar muito claro isso. Nós faremos tudo que for possível do ponto de vista técnico, de informações, de gestão, para que a cidade de Campinas
seja parceira, facilite a chegada desse trem nas discussões técnicas. E as equipes da CPTM já vieram aqui, e a ideia deles, do governo do estado, é de reativar a estação da FEPASA, essa bela estação que hoje chama-se Estação Cultura. Então, pelo que a secretaria nos colocou, esse trem será licitado no primeiro semestre do ano que vem. Ele está sendo estudado junto com a linha 7 da CPTM. Para os ouvintes nossos que talvez não conheçam, a linha 7 termina em Jundiaí. Então, está sendo estudado também um prolongamento da linha 7 até Campinas, linha de trem metropolitano de São Paulo. E, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, eles estão aguardando a finalização da renovação da concessão da companhia de carga, porque essa renovação deverá incluir alguns ajustes na via, que ficará sob responsabilidade da empresa de carga, ajustes esses que são necessários para a acomodação de uma nova via para o trem intercidades. Então, na medida que o governo federal renova a concessão do trem de carga e coloca quais investimentos serão feitos na via, o governo do estado poderá fazer a licitação do seu trem de passageiros, já sabendo quais serão os ajustes da via que ficarão sob responsabilidade do trem de carga. Por isso, segundo nos foi explicado, a defasagem desse prazo. Então, espera-se que no primeiro semestre do ano que vem haja essa renovação do trem de carga para o governo do estado poder fazer, então, a licitação e definir quais serão os investimentos que ficarão a cargo da empresa de carga. Eu chamo a atenção de que essa ligação é muito importante, porque nós teremos as duas principais metrópoles, regiões metropolitanas do estado de São Paulo, conectadas como um reloginho, ou seja, você poderá programar sua vida a partir do tempo de viagem do trem, que deve ser por volta de 1 hora, e não ficar à mercê de eventuais congestionamentos que você tem quando chega junto ao Rodoanel, ou pior, quando você chega na Marginal, lá em São Paulo, impedindo que você seja pontual numa aula, numa consulta médica, etc. e tal. Então, esse trem, de fato, vai potencializar muitos negócios ao tornar a economia das duas principais metrópoles mais interdependentes ainda. Bom, eu torço para que isso aconteça, morro de medo, porque com essa disputa Dória-Bolsonaro, não sei não, isso daí sobra sempre para os mais fracos, então é uma coisa, como depende do governo federal, eu sinto um pouco de frio na barriga, mas torço muito para que dê tudo certo. Bom, olha, eu tenho uma pergunta, voltando lá atrás das faixas, que é a seguinte: como que vai ser fiscalizado o uso correto dessas faixas? Porque uma das coisas que rolam é que o pessoal não obedece muito, né, presidente? Como é que vai ser? O que vocês pretendem fazer? Olha, Zezé, eu acho que esse espaço que vocês abrem aqui num veículo tão importante como o de vocês para discutir mobilidade tem um papel pedagógico importantíssimo, porque nós estamos discutindo valores, né? Nós estamos discutindo também cidadania. Então, mais do que a multa, a pregação que a gente sempre faz é do respeito, da importância. Então, para isso, a gente vai sinalizar muito essa questão de que é faixa exclusiva, de que o ônibus é mais eficiente na circulação, que ele consome menos espaço por passageiro transportado. Então, se não tiver uma valorização de cada cidadão, de que é importante que a cidade tenha a faixa exclusiva, mesmo que você não seja usuário do ônibus, é importante que o ônibus não fique parado no trânsito, emitindo poluição, atrasando a vida das pessoas. Então, tem um primeiro momento que é de criação de valor. Quer dizer, recentemente eu escrevi um artigo aí no Correio Popular dizendo: cidade inteligente é cidade que prioriza o seu espaço viário para os modos de circulação que são mais eficientes. E o transporte coletivo é mais eficiente no uso do espaço e no uso do combustível por passageiro transportado. Então, nós temos que ver no transporte coletivo um instrumento de qualificação da cidade. Isso é um valor. Então, a gente prega, a gente acredita, a gente luta por isso. Essa é a primeira questão. Eu acredito que a fiscalização é uma medida in extremis. Quer dizer, você não quer a fiscalização, você não quer a penalização. É claro que a fiscalização tem que ser feita, prevendo que haja um uso indevido. Mas, assim, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos órgãos de imprensa, com a ajuda da comunidade, a gente acredita que o transporte coletivo pode, sim,
ser um valor desejado, como é, por exemplo, em Curitiba. Nós temos um exemplo de Curitiba, que a cidade inteira abraçou o transporte coletivo como a sua identidade, né? Que projetou Curitiba na liderança de cidades que acharam formas sustentáveis de gestão da mobilidade, exportando, inclusive, esse modelo de BRT para o mundo inteiro. Então, em Campinas não é diferente. Campinas é uma cidade importantíssima, maior do que muitas capitais brasileiras, e nós queremos dotar Campinas, sim, de um espaço que seja eficiente para o transporte coletivo. Então, encerrando, eu acho que a multa é o último recurso que você deve ter. O que a gente espera é um comportamento de respeito, sim, às faixas exclusivas. Dentro dessa tua fala de pensar a mobilidade, pensar o planejamento, eu conversei com o prefeito e ele comentou que ele estava querendo transformar a INDEC num escritório de planejamento. O que efetivamente é isso que vocês querem fazer com a INDEC? Na verdade, isso foi uma diretriz do prefeito, né? Logo no início da gestão, nós transformamos uma das diretorias aqui numa diretoria de cidade inteligente, que possa ter um time mínimo de reflexão, de propor novas formas de agenciamento, né, do espaço da cidade, novas tecnologias de gestão, tudo isso para dar mais eficiência para a mobilidade. Então, a partir da musculatura, vamos dizer assim, que essa diretoria ganhe, aí a gente pode ter um novo perfil para a INDEC, porque a INDEC foi criada inicialmente para fazer desenvolvimento urbano. Para quem se lembra aqui, o papel inicial da INDEC foi a implantação do distrito industrial, né? Depois ela foi desativada e aí, na década de 90, ela foi recriada, né? Ela foi, não foi recriada, a lei que a criou foi reativada e ela passou a ter um outro escopo, mas o nome da empresa se manteve. Então, a diretriz do prefeito é que a gente volte à sua origem, discutindo, sim, também ações ligadas ao urbanismo que possam qualificar a mobilidade e a mobilidade que possam qualificar o urbanismo. Vocês devem ter visto já, isso foi tornado público, a intenção da prefeitura em conseguir que o antigo pátio da FEPASA passe para o município, que esse pátio, vamos dizer assim, cicatrize, né, essa divisão que tem aqui entre a Vila Industrial e o centro da cidade, que a gente pegue a experiência muito bem sucedida de reurbanização da Glicério, isso possa ser um paradigma de intervenção para outras vias do centro, isso impacta muito na mobilidade, então a gente está discutindo tudo isso. Então é nesse sentido que o prefeito gostaria que a gente tivesse um núcleo, né, pensante sobre essa interface urbanismo-mobilidade. Daí essa ideia da INDEC hospedar essa nova diretoria e daí a possibilidade dessa diretoria crescer e ajudar nessa reformatação da própria INDEC. Tá. Presidente, tem uma reclamação também que é muito comum e dos nossos ouvintes, que é a história de uma mesma via ter 3 tipos de velocidades, né? É necessário isso aqui em Campinas ou é possível a gente dar uma padronizada? Porque a impressão que o motorista tem é de que é pegadinha para poder multar. E ele sempre, mesmo que o senhor tenha falado que a multa é o último, está lá no último ranking das necessidades aí da INDEC, o motorista sempre se sente lesado quando ele entra numa via, está 70, de repente cai para 40, 50 ou 60. É possível alterar isso em Campinas ou não? Ou é uma questão técnica mesmo? Foi feito um estudo técnico e que diz que naquela via é necessário ter essa velocidade. Por exemplo, no Pissarrão é 50 por hora, né? Eu não sei se tem tanta necessidade, acho que ali uns 60, eu não sou técnica, mas uns 60 seria bom, não porque eu uso aquela via, mas seria bom uns 60. Mas por que nós temos velocidades diferentes numa mesma avenida? Rose, a sua pergunta é super oportuna e quando o prefeito tinha me convidado para fazer parte da equipe, ele ainda não tinha assumido, essa foi a mesma, exatamente o que você falou agora, o prefeito falou para mim. Então, assim que eu cheguei aqui, eu reuni a equipe técnica e quis saber quais são as vias de Campinas que têm mais do que uma velocidade ao longo da sua extensão. Vamos entender isso aí, né? Bom, eu como técnico, como urbanista, consigo responder com alguma clareza essa tua pergunta, mas eu quis mergulhar no assunto aqui com os técnicos da INDEC. Então, vamos pegar uma via bastante conhecida de todos nós, que é a Moraes Salles. A Moraes Salles, ela começa
ali no viaduto Cury. Ela passa pelo viaduto que tem as curvas todas, enfim, ela tem uma geometria bastante limitada, curvas fechadas, que não tornando inseguro uma velocidade mais elevada. Então, ali no viaduto Cury, a gente pode dizer, onde começa a Moraes Salles, a velocidade máxima é 40 para dar segurança do veículo manejar naquelas curvas todas. Depois começa a Moraes Salles. No começo da Moraes Salles, você já tem, por ela ser uma reta, você já tem 50 por hora. Agora, da Moraes Salles até o viaduto do Laurão, você tem um comércio intenso. Eu acho que ele caiu. É isso, né, Gil? Bom, gente, nós estamos conversando com o presidente da INDEC, o Ayrton Camargo, e ele estava falando sobre uma polêmica que tem aqui em Campinas, que é essa história de nós termos velocidades diferentes numa mesma avenida. A gente só vai esperar ele voltar para a gente poder continuar com a nossa conversa, mas pelo menos eu acho que tem sido elucidativo a fala com o presidente da INDEC, porque mobilidade urbana é algo que mexe com a vida de todos nós, daqueles que têm carro, daqueles que não têm, então é super importante, né, Zezé? O trânsito é o lugar mais democrático do mundo, né? Trânsito, no que a gente fala de... ali você tem pobre, rico, gente com carro, gente sem carro, gente respeitador. É ali que todo mundo se encontra. Então, daí a importância disso e daí o sem número aí de conflitos, né? Que uma empresa como a INDEC tem de administrar. Eu acho que... Engraçado isso, né, Rose? Assim, o trânsito render tanto assunto. Mas veja você, eu sempre me lembro de uma pesquisa que foi feita, né, com as pessoas, para saber... assim, se elas tivessem o poder de desintegrar aqui e se integrar em outro lugar, teletransporte, o que elas fariam com esse poder? Gente, a pesquisa mostrou que as pessoas usariam esse poder para trabalhar. Para trabalhar. Não é para turismo, não é para ir para Londres. É para ir para Bandeirantes, para fugir do trânsito, para se ter uma ideia do quanto o trânsito é uma coisa, né? A mobilidade é uma coisa importante na vida das pessoas. E define a qualidade de vida das pessoas. O trânsito define. Ou ele torna a tua vida um inferno, ou ele torna o teu trabalho prazeroso, tudo que você vai fazer. E hoje, aqui no Brasil, o trânsito, a vida de todo mundo que depende dele é infernal. É infernal. Né, presidente? Eu lembro que há uns anos nós tínhamos as pesquisas de opinião, principalmente na época de eleição, e o povo colocava lá saúde, educação. E mobilidade nem se colocava, né? Agora não, mobilidade ela tornou algo tão importante para o brasileiro. À medida que foi. Mobilidade urbana, né? Ayrton, você estava falando sobre a história das velocidades diferentes. Isso, desculpa que caiu a conexão aqui, mas terminando o caso da Moraes Salles, então, no trecho ali do viaduto até o Laurão, a gente tem um comércio muito rico, né? E, portanto, muita circulação de pedestres nas calçadas, muita pressão nas travessias, volumes grandes nas travessias, sobretudo na Glicério. Então, ali a velocidade é 50 por hora. E existem estudos internacionais que a cada 10% que você aumenta a velocidade, você tem um percentual equivalente de, no caso de um atropelamento, a vítima ser fatal, quer dizer, a pessoa morrer. Então, quanto maior a velocidade da via, maior será o impacto e mais risco do acidente ser fatal. Isso tem estudos científicos, né? Então, no caso da Moraes Salles, ali naquele trecho, eu não vou colocar 40, porque a configuração é diferente do viaduto Cury. Mas não posso colocar 70, porque eu tenho os cruzamentos semaforizados, eu tenho as faixas de pedestre, eu tenho escolas, eu tenho instituições de saúde ali na região. Então, é uma população mais vulnerável. Agora, quando eu estou ali perto do Parque Ecológico, quando essa reta já se chama Heitor Penteado, eu não tenho nenhuma ocupação urbana nas franjas. Sequer eu tenho cruzamentos. Então, ali eu posso me permitir colocar 70 km por hora. Então, a geometria da via, se ela é curva ou se ela é reta,
E a ocupação urbana do seu entorno, que ninguém lembra disso, é que define a velocidade, né? E mais, eu estou falando não de velocidade obrigatória, eu estou falando de velocidade máxima. Então, você, cidadão, está vendo a criança, está vendo uma calçada cheia, não é porque está escrito 50 que você vai pisar e vai ser 50. Você também tem que ter a responsabilidade, porque no caso de um impacto, você também, de alguma forma, vai sofrer, nem que for o dano do seu veículo, mas o acidente é ruim para as duas partes. O pedestre é que é o mais fragilizado. Então, Rose, uma via que tem diversas configurações urbanísticas precisa, sim, ter velocidades diferentes. Quer dizer, a velocidade está sempre ligada ao risco da forma de uso do seu entorno. Agora, o que nós fizemos aqui? Nós terminamos essa ação em abril, fim de abril, começo de maio, se não me engano. Nós reforçamos toda a fronteira de mudança de velocidade, colocando aquelas placas suspensas no poste, né? Onde eu mesmo escrevi o texto lá, a partir deste ponto, 80, 70, 40, 30. Então, fica muito claro que além daquela placa que você tem no meio do quarteirão, tem a placa no poste que diz, aqui é a fronteira. Eu me lembrei muito daquela placa que quando eu era criança eu via lá na Anhanguera, aqui passa o Trópico de Capricórnio, que achava o máximo aquela placa, né? Então eu coloquei essa placa assim, a partir daqui 40 km por hora. Quer dizer, tá claro, tá alto ali. E depois, claro, você tem aquelas plaquinhas menores que ficam na calçada. Então, em todas as vias que tem essa variação de velocidade, a gente sinalizou. Então, vocês podem ir lá, podem cobrar isso de mim. E é uma questão de honra, assim, que a gente faz de tornar claro, né, essa mudança de velocidade. E Rose e Zezé, a geometria da via e as condições urbanas não permitem que a gente tenha uma velocidade homogênea por conta dessa diversidade. Bom, olha, juro, terminando a entrevista, sei que o senhor tem coisa para fazer, não vai ficar aqui só batendo papo comigo e a Rose. Mas, olha, ciclofaixas. A gente tem ciclovias que eu acho um barato. Inclusive, eu moro em Barão Geraldo, tem um monte de ciclovia aqui, ali na Avenida 2, indo para a Unicamp. Mas aqui também tem a desgraçada da ciclofaixa, que sempre dá a sensação, em alguns pontos em que elas estão, assim, de perigo. É lógico que você anda a 20, mas isso vai continuar aqui em Campinas, vão ter mais ciclofaixas. Por que a opção por ciclofaixas? Eu sei que é mais barato, porque a ciclovia envolve obra, mas não é arriscar a vida do ciclista? É claro, Zezé, que o ideal seria a gente ter uma rede de ciclovia, né, que é aquela estrutura toda segregada, no meio dos grandes canteiros centrais das avenidas, né, e se possível até com arborização, bancos para você sentar durante a caminhada, quem sabe até alguns bicicletários e tal. Essa é a configuração ideal, mas, de novo, nem sempre você tem uma configuração da via que permite isso, além do custo de uma ciclovia ser bem mais elevado do que uma ciclofaixa. Então, você tem que ter a sabedoria, Zezé, da onde for possível e quando você tiver recurso, aplicar sim a ciclovia. Eu sou um fã da ciclovia, da estrutura fixa, né? Porque aí ela já define o zoneamento de quem anda onde. Agora, em vias mais estreitas, talvez, onde você não tem um acostamento, você não tem uma condição, não tem um canteiro central, você não tem uma condição de fazer essa estrutura mais definitiva e tem, ao mesmo tempo, pressão, no bom sentido, para ter as viagens por bicicleta, não é por causa disso que você não vai fazer uma ciclofaixa. Agora, a ciclofaixa que a gente faz, ela é sinalizada, né, tanto do ponto de vista horizontal como vertical. A gente procura fazer aquele separador que é o tachão, a gente pinta de vermelho, quer dizer, ela é visível para quem está no veículo, de que ali a via tem um outro território que não é para o automóvel. Quer dizer, você procura caracterizar isso ao máximo. E é uma estratégia que a gente faz para estimular o uso da bicicleta. Então, eu diria, Zezé, que a gente tem que ter uma sabedoria do ponto de vista da engenharia e do urbanismo, aonde dá para colocar ciclovia e aonde dá para colocar ciclofaixa, porque eu tenho essa demanda, como falei. Então, a gente já pretende chegar até o fim do ano
com 88 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas, mas nós temos mais ciclovia do que ciclofaixa. Nós iniciamos o ano com 66 quilômetros, quase 67, já estamos com 78 e contratamos mais 10 quilômetros para a implantação, que está agora na fase, vai iniciar o projeto e até o final do ano a gente tem mais 10 quilômetros. E já estamos aqui mergulhados em ver outras ciclovias para a gente recuperar. Eu, para surpresa minha, inclusive, encontrei uma ciclovia abandonada, não sei se vocês conhecem, ali no bairro São Martim, tem uma ciclovia que foi construída ao tempo do alargamento ali da avenida, logo depois da passagem do trem ali, está lá a ciclovia, né? E está estudando como finalizar essa ciclovia que a gente encontrou, como conectá-la à estação dos Amarais ali, que ali do São Martim para frente você tem um bairro muito, muito populoso, muito povoado, né? E aí a gente daria acesso para essa população por meio de uma ciclovia que está no canteiro central, que dá para chegar até a nossa estaçãozinha, terminalzinho dos Amarais, ali, que já está conectado, vai até a Teodureto, depois chega no Taquaral, enfim. É o que a gente está focado e é o que a gente pretende implantar em todos os anos da gestão, Zé e Rose. Ok. Bom, quero agradecer muito pela sua disponibilidade em falar conosco. Obrigada. Bom dia. E eu que agradeço, Rose e Zezé, porque esse tema da mobilidade é o tema da minha vida, né? E quando a gente acha gente inteligente, interessada em falar sobre esse assunto, aí fica uma delícia a conversa mesmo. Então, muito obrigado. A resposta, como foi uma das perguntas aqui, a gente estuda e depois passa para vocês, tá bom? É bem melhor conversar do que ficar resolvendo essas coisinhas chatas, né? É burocrática, né? Brincadeira. Gente, muito obrigada. Bom dia e boa semana que a gente está no começo. Obrigado. Bom dia a vocês e vou ficar torcendo para vocês me convidarem de novo aqui. Tá certo, um abraço. Um grande abraço. Bom dia. Pessoal, ô Leandro, vamos, né, meu filho? Agora, break, a gente quase não paga o break, a Rosa está aqui tocando pressão. Vamos lá. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Sabia que o Detran agora é digital? É Detran Digital e já tem vários serviços que podem ser feitos direto do seu celular, sem fila, sem aglomeração, sem trânsito. É só baixar o aplicativo do Poupa Tempo e começar a resolver tudo por lá. Tá achando que vai ser complicado? Eu te ajudo. Entra no canal detrandigital.sp.gov.br e assiste os vídeos que eu explico tintim por tintim. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta quarta-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 16h30 tem Ponte Preta e CSA no estádio Moisés Lucarelli. Às 19 horas, o Guarani enfrenta o Cruzeiro no estádio Mineirão em Belo Horizonte. Jogos da 8ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, vai a laia, laia, Bandeirantes. Futebol. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção!
Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Chegar a Campinas pela Santos Dumont, o motorista não encontra dificuldades. São boas as condições no acesso a Prestes Maia. Também são boas as condições na João Jorge até chegada a Moraes Salles. Consórcio de serviços a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em embracon.com.br. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Pessoal, estamos aqui na reta final do Bastidores do Poder, mas dá ainda para a gente falar sobre dois assuntos que eu acho super importantes, Rose. A notícia é crime, apresentada por 3 senadores ontem ao Supremo, pedindo aí o impeachment do Bolsonaro, né? Pedindo impeachment? Não, pedindo para ele ser investigado por prevaricação. O que é prevaricação? É você, enquanto autoridade pública, saber de um desmando e não tomar providências em relação a isso, para cessar, para investigar, para tudo. Relatora é a Rosa Weber. E o que você acha? Você acha que vai abrir esse coisa ou não, Rose? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ela não vai, desconsiderar tudo que os deputados estão colocando nessa queixa-crime que eles apresentaram. Ela vai encaminhar para a PGR, né, Zezé? Mas eu não acho que ela vai arquivar, ela já decidindo arquivar ou impedindo. Ela já encaminhou para a PGR. Ela já encaminhou, isso. Já encaminhou. Aí a PGR... Ah, tá. Eu estava achando que... Eu não vi que ela tinha encaminhado já para a PGR. Encaminhou. Então, agora... Aí é outra história. Aí a PGR já é outra história, né? Na PGR eu tenho dúvidas, por conta do envolvimento político do Augusto Aras. Porque se a PGR, né, se colocar pela abertura da investigação, ela abre com certeza. Se a PGR se colocar contrariamente à abertura, aí ela pode ainda assim mandar abrir, né? Mas já é uma coisa, assim, já é um ranço. Fica menos não fica tão robusta, porque você teria então só a decisão do STF, não sem o apoio da PGR, né, que é aí o órgão que poderia fiscalizar, inclusive, que é o único que pode fiscalizar o presidente, né? Bom, e Randolph Rodrigues, o Jorge Cajuru, e qual o outro, Rose, que... É o... Meu Deus do céu, é o Alessandro, né? É o Alessandro. Qual que você falou? É o da Cidadania, Alessandro Vieira? Não. É esse nome que você falou aí. É o Manente, Alexandre Manente. Isso. Da rede lá do Espírito Santo. Bom, pessoal, vamos aguardar. Agora, um outro assunto que ontem me chamou bastante atenção, Rose, foi em relação ao pronunciamento do ministro, né? Que o ministro logo de manhã já pediu espaço na cadeia de rádio e televisão para fazer um pronunciamento de 4 minutos. O ministro Bento e que é da Minas e Energia. Rose, embora ele tenha garantido que não vai ter racionamento, embora ele tenha dito... Gente, uma coisa é clara, as hidrelétricas, elas nesse momento estão padecendo para poder gerar um pouco de energia, porque não tem água para mover as turbinas, ponto. Quem está segurando a onda são as termoelétricas, tá? São essas usinas que têm um custo de operação muito mais alto do que hidrelétrica,
Agora, eu acho que tudo depende aí de como a economia se movimentar. Se a economia se movimentar muito nesse segundo semestre que nós estamos acabando, a gente não tem termoelétrica suficiente, nem a usina de Angra, que também podia ajudar a gerar energia, suficiente para poder gerar essa energia que o mercado vai demandar. Acho que é muito importante mesmo vir logo, eles devem apresentar, acho que hoje ainda, no máximo amanhã, um plano de incentivo para poder organizar o uso de energia, principalmente por parte das indústrias, né? Para poder não usar todo mundo ao mesmo tempo, fazer um escalonamento. Isso foi prometido e isso deve ser apresentado ao país. Vamos ver como é que vai ser a adesão, se vai ser uma coisa voluntária ou se o próprio governo vai definir quem vai, o horário, tal coisa funciona de tal a tal hora, outra coisa, não sabemos como é que é, mas existe um risco grande de falta de energia para mover o país. Desde o chuveiro do cidadão que vai tomar banho, meu computador aqui, até o parque industrial brasileiro. Não dá para você acreditar no que o ministro está dizendo só porque é o ministro falando, porque a realidade da seca está aí. Né? Eu concordo com você. A impressão que eu tive é que, assim, se nós temos essa segurança que ele tentou passar de que não vai faltar energia, ele não deveria nem ter usado o tempo da televisão para poder falar que nós estamos vivendo uma crise. Então, não é? Então, porque assim, todo mundo que a gente entrevista e o que a gente tem visto é que o país está, sim, vivendo uma crise. Nós estamos sem chuva. É a pior seca no Sudeste e no Centro-Oeste há 91 anos. Ou seja, temos uma preocupação, sim. E se não houver um rateio, uma redução do consumo, nós teremos falta de energia. Então, por isso que eu fiquei meio assim, quando eu li o discurso do presidente, do ministro hoje, falei, gente, que paradoxo. Ele quer passar uma tranquilidade ao mesmo tempo que ele está pedindo, pelo amor de Deus, nos ajude, gaste menos. Se não houvesse o risco, né? Eu acho que o que ele tinha que falar, assim, existe a possibilidade de ficarmos sem energia. E nós precisamos de você, porque a gente só vai entender o recado desse jeito. Se ele ficar com os dois pés em cada barco, Zezé, não vai ter... não tem preocupação por parte do brasileiro. Ô, Zezé, a gente vai terminar o programa, porque o pessoal do esporte já está aí, como você diz, mas eu só vou colocar aqui um ouvinte com o final de telefone 8475. Ele parabeniza pelo programa, ele parabeniza o presidente da INDEC pelos comentários dele sobre o trem de Campinas a São Paulo, só que ele não acredita que isso venha acontecer não, viu, Zezé? Porque ele falou assim, que já falaram tanto, que até hoje não saiu do papel, que ele está só igual Santo Tomé, só acredito quando estiver rodando. Eu concordo com ele, como eu disse, e concordo mais ainda porque para ter o trem demanda aí uma parceria Dória-Bolsonaro que eu acho impossível, não vejo possibilidade. Gente, acho que não. Amanhã, 10 horas nós estamos de volta, amanhã quarta-feira, dia de feijoada e dia de frio, tá? Todo mundo meião de lã para ouvir os nossos bastidores aqui. Beijo para vocês, beijo Rose, até amanhã. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade.